Nós começamos a ver a explicação do Rav Shneur Zalman sobre os textos da nossa liturgia, sobre aquilo que falamos em relação às mitzvot, o cumprimento dos preceitos nos dias da semana, em contraste com aquilo que é dito e expresso de outra maneira, de forma distinta, num outro tempo do verbo, no dia do Shabat. Nas rezas de Shabbat, nós nos referimos às mitzvot, pedindo e dizendo a Deus, Kadesheinu bemitzvotecha, nos santifique com os teus preceitos, como se isso fosse um pedido para o futuro. Diferente do linguajar das bênçãos durante a semana, quando nós, antes de cumprir uma mitzvah, falamos Deus, abençoamos a Deus, Asher Kideshanu bemitzvotav, que nos santificou, já nos santificou com os seus preceitos do passado. Qual a diferença? Ele nos explica aqui no Shabbat, nós pedimos Kadesheinu, nos santifique, Shetitgale Akdusha Elyoná Meirá bemitzvotecha, nos santifique com os teus preceitos. Esse pedido que fazemos no Shabbat significa que nós pedimos a Deus que se revele com toda a sua intensidade, a santidade suprema presente dentro dos teus preceitos, dentro das mitzvot. Como nós falamos, as mitzvot que cumprimos, elas ficam acumuladas, mas o efeito espiritual, o efeito cósmico que elas desencadeiam, ainda não se revela durante a semana. Somente no Shabat isso pode se revelar. Então, de fato, quando chega o dia do Shabat, nós pedimos a Deus, agora ou a partir de agora, por favor, Kadesheinu, nos santifique, nos eleve, de forma que se revele a santidade suprema presente nas mitzvot, bemitzvotecha, que isso venha à tona e se revele agora no dia do Shabat. Então nós estamos aqui nos referindo às mitzvot que já cumprimos na semana que passou, mas pedimos a Deus, nos santifique, significando que nos eleve a ponto de podermos captar a revelação do efeito espiritual magnífico dessas mitzvot que ocorre no dia do Shabat. Derech bakasha bilvad, esse é o nosso pedido, sheyavol lidei gilui me'asher kvar uchan beomet. Nós pedimos a Deus, na verdade nem estamos pedindo um acréscimo de bênçãos ou de um fluxo maior, porque inclusive até no dia do Shabat os pedidos são excluídos da nossa reza e oração. O dia do Shabbat é mais um dia de louvor, de agradecimento, de elevação. Isso se expressa até na nossa liturgia, no texto das nossas rezas. Então, na verdade, não estamos fazendo novos pedidos no dia do Shabbat. Nós apenas estamos solicitando a Deus que permita que se revele e se manifeste essa revelação daquilo que já está lá, aquilo que já foi produzido através do nosso trabalho nos dias de semana. Então, por isso, no dia do Shabat não é necessário um trabalho, no sentido espiritual, um esforço, um empenho maior para atrair divindade na nossa alma, para atrair prazer divino. Porque, como nós falamos, o Shabat já traz a revelação divina naturalmente por si só, e junto com isso, em decorrência disso, vem o deleite, vem o prazer. Isso significa Bekarata la Shabbat One, que você vai chamar, conclamar o prazer espiritual para o dia do Shabat. Aqui a gente só precisa ver um chamado da nossa parte. Por quê? Porque ele já se encontra lá, ele só precisa ser chamado. Então, esse bem maior, esse fluxo adicional já está lá, é fruto do que produzimos durante a semana. Ele apenas precisa ser revelado, e isso vem através do nosso chamado no dia do Shabat. Então aqui não é necessário um empenho, um esforço, nem amargura, nem coração partido e aquebrantado. Não, apenas esse chamado para trazer à tona, para revelar essa luz divina que já foi atraída, que está lá capitalizada. Que esse prazer saia do oculto e se manifeste de forma revelada. Isso, então, é o sentido daquilo que nós pedimos do chamado nosso. No dia do Shabbat, Kadesheinu b'mitzvotecha, nos santifique, permita que se revele, que a gente capte essa revelação maior, e isso naturalmente vai nos elevar, vai nos santificar.
Aval Bechol, mas nos dias comuns da semana Ombrim, o texto da bênção antes das mitzvot é Asher Kideshanu. Deus, você já nos santificou no passado. Dehainu b'bchinat helem adain. Aqui nós falamos aquele que nos santificou, como na terceira pessoa, como se a gente estivesse ainda um pouco afastado ou distante de Deus. Por quê? Porque nos dias da semana a revelação não existe. Nos dias da semana se pratica as mitzvot, mas isso ainda não causa prazer para a alma, porque o efeito desse cumprimento não se manifestou, não se revelou. Uma vez que ele permanece oculto, então ainda falta essa vibração, esse deleite. Por isso, na verdade, o nosso trabalho durante a semana é acrescentar mitzvot, produzir mitzvot, capitalizando, depositando em conta, por assim dizer, mesmo que ainda não podemos sacar, não podemos ainda usufruir disso, mesmo que isso não esteja ainda revelado. Por isso, nos dias da semana, quando a gente se refere às mitzvot, nós falamos Asher Kideshanu. Deus nos santificou, já nos santificou na linguagem passada. O que significa isso? Shekideshanu lemala bebchinat helem digdushat haoneg elyon shemala. Nós atestamos que sabemos Deus, o Senhor já nos santificou. O que significa já nos santificou? Temos certeza que o efeito das mitzvot que produzimos acrescentou santidade, energia vital, bênçãos acima. Mas isso ainda está acima, oculto e encoberto. Apenas que nós atestamos que sabemos, Deus, as nossas mitzvot já estão surtindo efeito, já estão produzindo esse efeito, mesmo que a gente ainda não sinta e perceba. Então aqui se aplica a linguagem passada, Asher Kideshanu lemala bemitzvotav, que Deus nos santificou, seja com as mitzvot que nos cumprimos, ele já emitiu um fluxo adicional de santidade, mesmo que ele ainda não é perceptível para a nossa alma. Em outras palavras, o texto da bênção, antes de fazer uma mitzvah, ele não vem apenas descrever a santidade que atraímos para nós ao cumprir o preceito divino. Quando falamos Asher Kideshanu bemitzvotav, Deus nos santificou com seus preceitos, nos ordenou fazer tal. Então, não há dúvida que as mitzvot trazem mais kedushá, mais santidade para a pessoa. Mas, uma vez que essa santidade não é percebida de imediato, não é sentida e vivenciada pela pessoa no ato, então essa luz divina, essa santidade ainda não está revelada na nossa própria alma. Ela se encontra ainda oculta e encoberta. Então, qual o significado e qual o sentido da brachá que nós proferimos? Ela vem levaer et hakoach sheyesh lanu. Ela vem descrever e nos conscientizar do poder e do alcance dos nossos atos. Leorer lemal et haoneg elyon, que através da mitzvah Deus já nos santificou, ou seja, que Ele nos deu a capacidade e habilidade de atrair um fluxo divino, de despertar um prazer divino, por mais que ele está ainda oculto acima, mas que eventualmente ele vai ir se revelar, ou quando chegar o dia do Shabat ele vai vir à tona. Mas, por enquanto estamos cumprindo a mitzvah durante a semana, então nós apenas atestamos, não só agradecemos a Deus por nos santificar, por dar a oportunidade de nos conectar a Ele de forma mais intensa, cumprindo Sua vontade, mas mais do que isso, nós atestamos, reconhecemos que sabemos que por mais que não estamos sentindo ainda o efeito da mitzvah, mas ele já está lá. Shakadosh Baruch Hu Kideshanu bemitzvotav. Deus já nos santificou com os seus preceitos, ou seja, que uma vez que Deus nos outorgou os seus preceitos, isso é como um presente que Ele nos dá, a oportunidade de poder cumprir e preencher a sua vontade de causar prazer. Então, com isso, Ele também nos dá o poder de alcançar e atrair o prazer supremo, a santidade suprema, através do cumprimento de mitzvot práticas. Interessante também mais uma nuance, além da linguagem passado, presente,
diferente. No Shabbat Kadesheinu, pedimos que ele nos santifique, nos revele a luz divina presente por trás do efeito das mitzvot, enquanto que nos dias da semana a gente enfatiza Asher Kideshanu, que nós atestamos e acreditamos que Deus nos santificou previamente, nos deu a possibilidade de atrair essa luz, por mais que ainda não percebemos. Além disso, no Shabbat nós falamos Kadesheinu bemitzvotecha, Deus nos santifique com os teus preceitos. Como se a gente fala a Deus se dirigindo os teus preceitos, como se Ele está diante de nós. Nos dias da semana a gente diz que Deus nos santificou bemitzvotav, com os preceitos dele, na terceira pessoa. Parece como se Ele estivesse mais distante ou menos revelado. Então Ele nos diz, no dia do Shabbat a gente fala como alguém tete a tete, ou cara a cara, olho no olho, uma vez que há uma conexão, uma proximidade ao divino no dia do Shabbat. Mipnei Shebali de Gilui, como nós falamos, se revela a luz divina no dia do Shabbat. Lefi isso no dia do Shabbat, que é essa revelação, então falamos de forma direta. Mas nos dias da semana, Lefi Sheubehelem Adain, já que a divindade, a luz divina, mesmo aquela atraída pelas mitzvot, ainda está oculta e encoberta, então nós dizemos, Deus nos santificou com os preceitos dele. Ele, como se ele está mais distante, não diante de nós, de uma forma oculta. Então essa é a diferença do Shabbat aos dias da semana, enquanto que nos dias da semana a luz divina está mais oculta e encoberta, e a alma sente que ainda está distante. Diferente disso no dia do Shabbat, quando essa revelação vem à tona, quando essa luz se manifesta e fica evidente, daí a própria alma já sente a proximidade com Deus, com o Criador. Zeu Shamru Raboteinu Zal. Conclui o Alter Rebbe aqui essa sessão nos dizendo, sobre isso disseram os nossos sábios de abençoada memória, Shkula Shabbat Keneged Kol HaMitzvot Kulam, que o Shabbat equivale a todas as outras mitzvot. O Shabbat corresponde a todas as mitzvot, assim afirmaram nossos sábios. Por quê? Que a ideia mitzvot sheosim nishar haor behelem adain, porque o Shabbat impacta o cumprimento de todas as mitzvot. Através das mitzvot que nós fazemos, produzimos um efeito espiritual muito elevado e magnífico. Porém, e aqui há um porém, todo esse efeito permanece ainda oculto, toda essa luz atraída e desencadeada permanece ainda encoberta. Quando isso vem à tona, quando essa revelação se manifesta, apenas no dia do Shabbat, portanto, o que eleva todas as mitzvot para uma categoria especial é o dia do Shabbat. Por isso o Shabbat corresponde a todas as mitzvot. O que traz de forma revelada o efeito do cumprimento de todas as mitzvot é o dia do Shabbat. Então esse é o motivo dos nossos sábios terem afirmado que o Shabbat equivale e corresponde a todas as mitzvot. Porque o Shabbat é uma chave mestra, o Shabbat é uma alavanca espiritual que eleva todas as mitzvot. Shabbat é algo, uma santidade geral que permeia e impacta todos os preceitos, já que o objetivo dos preceitos, o efeito espiritual deles é atrair mais revelação divina ao nosso mundo, atrair mais santidade às nossas almas, a ponto tal que a gente sinta até prazer e deleite na divindade, com a divindade. Então, enquanto estamos cumprindo as mitzvot, pode ser cada mitzvah ou todas as mitzvot, nós produzimos esse efeito, mas esse efeito ainda não se manifestou. Essa luz, essa revelação e, portanto, esse prazer espiritual, ele permanece, ele continua ainda encoberto, escondido. Apenas no dia do Shabbat é que ele vem à tona se revelando. Por isso o dia do Shabbat acaba impactando de forma decisiva todas as mitzvot, o cumprimento de todas as mitzvot. Portanto, em outras palavras, o que tira as mitzvot do seu estado latente, ou efeito espiritual produzido das mitzvot, do estado latente potencial, trazendo isso de forma revelada, prática e concreta no nosso mundo e na nossa alma, é o dia do Shabbat.
Por isso o Shabbat corresponde a todas as mitzvot, equivale a todas as mitzvot, porque ele é a fonte de elevação de todos os preceitos de todas as mitzvot.